TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal! Rosina de Azê, deste domingo, está sensacional. Ele vai falar, quer dizer, eu vou falar sobre psiconeuroimunologia. Você sabe o que é? Enquanto você dá uma pesquisada para entender bem esse assunto, eu quero lembrar a você que a TVC, TV Correio da Manhã, tem transmissão em Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Pati de Alferes, Paraíba do Sul e Três Rios. Mas se você não tem a assinatura da Tech Cable, você pode acompanhar pelas redes sociais, como entrando no site TV Correio da Manhã, ou YouTube, TV Correio da Manhã, Facebook, também TV Correio da Manhã e Instagram. E aí você acompanha toda a programação ao vivo. Faça isso. E se você quiser participar do programa, dando sugestão, fazendo críticas ou alguma solicitação de tira dúvida, você pode entrar em contato diretamente comigo pelo WhatsApp DDD 24 992 95 0031. Então, vamos lá. Psiconeuroimunologia. Essa palavra, ela é a junção de três áreas da ciência. A psicologia, então tem lá o psico, a psicologia que estuda as emoções, como o nosso, vamos dizer assim, emocional funciona, como nós internalizamos emocionalmente aquilo que sentimos, que vivemos, que experimentamos. A neuro vai estudar todas as reações cerebrais, como o nosso cérebro funciona. Então, é a neurologia. E a imunologia é uma área da medicina que estuda especificamente o nosso sistema imunológico. E o que é isso? É como o nosso corpo se defende dos elementos externos e internos que podem nos adoecer. Então, nós vivemos há pouco tempo a questão da pandemia, que era um vírus, causada por um vírus externo ao organismo, e aí ele atacava o organismo, e como era um vírus novo, que o organismo não conhecia, o organismo tinha dificuldades em se defender desse vírus. Então, os imunologistas estudavam como o organismo se defenderia desse vírus. E aí, que elementos, tipo remédios, substâncias, poderiam fortalecer o organismo para que ele se defendesse desse vírus. É assim, mais ou menos, que funciona. Eu não sou médica, não sou neurologista, muito menos psicóloga, mas eu procuro estudar e pesquisar as áreas do conhecimento que vão surgindo e que podem ajudar a todos nós a melhorarmos a nossa condição de vida e de sobrevivência. Então, por isso, eu trouxe este assunto aqui para o programa hoje. E aí, como eu já disse, eu já expliquei o que é essa psiconeuroimunologia. De certa forma, eu vou falar de novo, bem resumidinho, o que é a psiconeuroimunologia. É o estudo das emoções influenciando as respostas cerebrais, ou seja, detonando reações do cérebro que vão afetar o sistema imunológico. Isso é a psiconeuroimunologia. É esse estudo. E aí eu vou dar alguns exemplozinhos para vocês de como a gente vai lidar com isso. Então pensa, as emoções.
nós temos várias emoções. Temos as emoções do medo, da alegria, da tristeza, da raiva. 300 milhões, vamos supor, de emoções. Cada vez que eu tenho uma emoção, essa emoção vai mandar um sinalzinho para o meu cérebro. E aí o meu cérebro vai emitir uma reação. Essa reação vai alterar o funcionamento do meu organismo. É assim que funciona. E aí, alterando o meu organismo, o que vai acontecer? Eu vou ter respostas orgânicas. Então, vamos parte a parte. Já falei do que é psiconeuroimunologia, expliquei o estudo de cada ciência e falei como as emoções podem afetar o nosso funcionamento. Então, agora eu vou usar uma emoção que todo mundo conhece ou algum momento da vida já sentiu, que é o medo. O medo, ele vai trabalhar, aí eu trouxe uma imagenzinha de um cérebro, que aquelas areazinhas amarelinhas são as áreas ativadas pelo medo. Cada emoção ativa uma região do cérebro. Ativada essa região do cérebro, o cérebro vai preparar o seu organismo, e aí é a resposta do cérebro para luta ou fuga. Então, você teve a situação de medo, o cérebro, aquela região que você viu lá em amarelinho, que eu não sei cientificamente o nome dela, então não espere isso de mim, é acionada. O que o corpo faz? O cérebro faz, prepara o seu corpo para lutar, enfrentar o perigo ou fugir do perigo. E aí o que nós vamos ter? Várias reações possíveis. E aí eu botei uma figurinha aí do Bob Esponja, morrendo de medo à noite na cama, porque é um medo muito comum às crianças. E elas podem não saber o que estão sentindo. Então, só para a gente ilustrar o medo, eu trouxe a imagenzinha do Bob Esponja. E eu vou mudar de câmera para olhar mais pertinho de você, porque agora eu vou falar da reação do cérebro. Então, o cérebro teve aquelas areazinhas acionadas, e aí o que ele vai fazer? Ele vai colocar o corpo em posição de fuga ou de luta. O que ele precisa fazer? Aumentar os batimentos cardíacos, ou seja, aumentar o fluxo de sangue no coração. O coração dispara. Aumentar a capacidade respiratória, porque você vai precisar disso para correr e botar todos os seus músculos em posição de alerta, de correr ou lutar. E aí você está se preparando para enfrentar aquele perigo que lhe causou a sensação de medo. Aí, além disso, o que ele tem que fazer? Reduzir a atividade do seu sistema digestivo, do seu estômago. E aí, por isso, dá aquela sensação de frio na barriga. Ele dá uma espécie de paralisada na função digestiva, porque você não vai poder gastar energia com a digestão se você tiver que lutar ou se tiver que sair correndo, fugindo. Então, ele vai fazendo isso. E aí, ele também vai reduzir a sua salivação e as lágrimas. Por isso, a sensação de boca seca ocorre quando você está com medo. E tem outras reações que eu vou continuar. Mas aí, antes, eu botei o Bob Esponja com medo da professora. Lá, tremendo na sala de aula com lápis na mão, diante da prova. Isso é outra sensação de medo, de ansiedade. Aí tá lá o Bob Esponjazinho lá, todo tremendo, com medo. E continuando as reações físicas provocadas pelo cérebro diante do medo. Estou lá continuando.
Você viu que nas duas imagens o Bob Esponja estava com aquele olho esbugalhado, arregalado, e a pupila dilatada. Quando isso acontece, você vai ter uma visão de foco, de túnel, porque você tem que estar em posição de alerta. Você tem que estar de tal maneira ligado em tudo que está acontecendo que até a sua audição fica seletiva, digamos assim. Você vai focar naquilo que pode ser a ameaça, o resto você não vai ouvir. Então, você tem essa reação da visão em forma de túnel, né? Você foca ali naquilo que você tem que ver, a audição prestes a sentir se tem ameaça vindo pelas laterais ou não, mas você está com uma hipersensibilidade, e o corpo em estado de alerta, pronto para a luta ou para a fuga. Então, isso tudo foi uma reação provocada pelo cérebro, que emite hormônios, substâncias, coisas que eu não sei falar o nome, só um médico, ou um neurologista e um psicólogo saberia com mais precisão. Eu estou só explicando de uma forma didática, sem o conhecimento científico profundo, só para esclarecer. E aí, o que acontece? Se você vive permanentemente em estado de medo, o seu cérebro vai ficar emitindo todas essas reações e substâncias o tempo todo. É como se você nunca saísse do estado de alerta. Imagina uma criança que vive num ambiente onde ela é diariamente colocada num estado de medo. Acha que isso é normal? Porque o normal é você ter a reação de alerta, o seu organismo muda tudo para te preparar para a luta ou para a fuga, e depois, quando ele vê que o perigo passou, ele volta ao estado de normalidade. Mas se você vive permanentemente, diariamente, o dia inteiro, para dizer assim, em estado de medo, até ao ouvir o seu nome, você vai tremer. Seu corpo reage. Vê a pessoa que lhe causa o medo, você reage. Você não tem estado de tranquilidade. E esse estado permanente de medo, ansiedade, vai lhe causar doenças físicas. E aí eu trouxe algumas respostas corporais que são comuns ao estado permanente de medo. Aí vamos lá. Falta de sono, a pessoa passa a ter insônia, porque tem medo de dormir, porque está em permanente estado de medo, de alerta. Se ela dorme, o perigo pode atacá-la. Você tem taquicardia constante, e isso vai dar um desgaste infinito no seu coração, que não vai conseguir bater normalmente. Aí dá dor de cabeça, você desenvolve pressão alta, se você vive em constante aceleração, estado de taquicardia, nervosa, ansiosa, você vai desenvolver pressão alta, você vai desenvolver alergias, são possibilidades, tá? E, inclusive, o diabetes pode ser desenvolvido por esse extremo estado de medo permanente. Não é que aconteceu, teve medo uma vez e o seu organismo voltou ao normal e você desenvolveu isso. Não. A gente desenvolve doenças físicas quando o estado permanente de emoções negativas, né, porque o medo é uma emoção negativa, ela é natural, mas se você vive em constante estado de medo, ela se tornou uma emoção negativa. Ele é positivo quando ele coloca você numa situação de defesa da sua vida,
de sobrevivência. Vamos supor, você está andando no lugar alto, você não se aproxima do precipício, porque dá uma reação de medo, porque se você cair, você sabe que acabou sua vida ali. Então, é uma reação positiva. Mas a permanência num estado de medo, como eu falei ainda há pouco, é uma reação negativa. As emoções positivas também criam situações no corpo de liberar substâncias que podem produzir a sensação de felicidade. Uma emoção que produz sensação de felicidade que todos devem buscar sempre é a gratidão. A oração. Vamos tirar a oração porque tem gente que não acredita, mas respeitando quem não acredita, vamos falar da gratidão. Quando você ganha o presente, você se sente agradecido, isso lhe causa bem-estar, faz bem ao corpo, porque as substâncias liberadas pelo cérebro vão providenciar essa sensação de bem-estar. Quando você ganha um torneio, você é campeão, geralmente até no futebol, seu time ganhou, ou você está numa competição e ganha um prêmio, sobe ao pódio. Todas essas emoções causam benefícios ao organismo, porque são emoções positivas. E a psiconeuroimunologia está estudando isso. A felicidade aumenta a capacidade imunológica do seu organismo. Do mesmo jeito que a tristeza baixa a sua imunidade e você fica vulnerável às doenças externas. Porque não existem só as doenças de causa interna, tem as que vêm de fora. E sempre temos que procurar o médico ou o terapeuta. Aí vamos lá, continuando. A síndrome do pânico, que eu estava falando do medo, nós temos a síndrome do pânico, que é como se fosse o ápice, o extremo da reação de uma pessoa que está vivendo em constante nível de ansiedade e medo elevado. Ela chega a desenvolver a síndrome do pânico. Então, qual o objetivo disso tudo? É mostrar para vocês que as nossas reações aos fatos da vida, eles podem desenvolver doenças se a gente não consegue ter um equilíbrio entre emoções que são negativas, como eu falei, o excesso de medo, e emoções que são positivas, como a gratidão, que causa tanta felicidade. Então, isso desestabiliza o sistema imunológico e você fica vulnerável a doenças de causa externa, como a do vírus, da Covid, ou a doenças causadas internamente por conta desse excesso de substâncias, como a do medo, que o organismo está exposto pelo nosso próprio cérebro. E aí, antes de finalizar o programa, eu gostaria de chamar o intervalo, que eu já falei pra caramba, para na volta conversar um pouco mais sobre isso com vocês. Fique comigo, fique conosco. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres
inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, Senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador. Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola? É porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Para o segundo bloco, Rosina de Azevedo está comentando sobre psiconeuroimunologia. Só para recordar, a psiconeuroimunologia é uma nova área da ciência que junta 3 especialidades diferentes. A psicologia, que estuda emoções, a neurologia, que estuda o cérebro e as reações cerebrais, e a imunologia, que estuda as defesas próprias do organismo, em função dos sinais enviados pelo cérebro para o nosso corpo, que altera o funcionamento do nosso corpo. E aí eu estava explicando que muitas doenças são desenvolvidas por conta da exposição constante a emoções negativas. Eu dei o exemplo do medo. Mas existem outras emoções que podem causar alguma alteração no funcionamento do corpo. A ansiedade, não necessariamente pelo medo, mas uma ansiedade constante que causa falta de ar, que você fica com taquicardia, você fica apavorado e o cérebro está mandando aqueles sinaizinhos para o corpo, produzindo substâncias que no constante vão te fazer ficar mais tensa, mais nervosa. O exemplo de uma delas é o cortisol, que pode até deixar você mais inchada ou comer mais e atrapalhar as funções digestivas. Então, qual é o objetivo desta ciência? É mostrar para você que as suas emoções enviam sinais para o seu cérebro, estudado pela neurologia, e o cérebro emite sinais para o funcionamento do seu organismo, que esses sinais vão atingir diretamente ao seu sistema imunológico, o funcionamento do seu organismo. E aí, como isso é um assunto muito sério, e aí eu vou olhar para você bem pertinho, tentando enxergar mais perto, esse assunto é muito sério. Nós não vamos abrir mão de ir ao médico quando sentimos alguma coisa. Não. É para tomarmos consciência da importância de procurarmos um médico para detectar a causa de determinadas doenças. Porque muitas doenças são causadas por, digamos assim, esse constante estado de medo, ou de ansiedade, ou de frustração, de angústia. A angústia chega a dar dor no coração.
né? Então, nós temos que procurar, ou uma raiva contida que eu não consigo lidar com ela, não consigo perdoar, não consigo ficar feliz de jeito nenhum, e nem desenvolver sentimento de gratidão, que é um sentimento positivo, nem de amor, que é um sentimento positivo. Então, eu tenho que procurar um médico e um terapeuta, se for o caso. Eu tenho que buscar ajuda. E, em vista disso, para cuidar disso, haverá neste próximo sábado, dia 23 de setembro, uma roda de conversa. O que é isso? 2 especialistas estarão à sua disposição para esclarecer e orientar sobre as dores e sobre a saúde emocional afetando o seu funcionamento da sua saúde física. E aí, essa roda de conversa, que vai acontecer no dia 23, ela vai acontecer também no Brisa Bar. Vai ser no Brisa Bar Restaurante, que fica na 7 de abril. Esse restaurante é pequenininho ali na 7 de abril, uma vilazinha muito bonitinha. Ele cedeu o espaço. A entrada é franca, ninguém vai cobrar nada de você para você entrar, assistir, ouvir e conversar com os especialistas. Ninguém cobra nada. Mas se você consumir alguma coisa dentro do bar, claro que você vai pagar pelo que você consumiu. Se for uma água, se for um suco, se for um sanduíche, o que você comer, aí tem que pagar, tá? Mas para você ouvir e conversar com os 2 especialistas que estarão lá, você entra de graça. Vai acontecer sábado, dia 23 de setembro, começa às 3 horas da tarde e acaba às 5. É só esse tempinho que o espaço cedeu para esse bate-papo, para essa roda de conversa. E quem são os especialistas que estarão presentes? Aí quem? Eu tenho a Paula Monteiro, que é uma psicóloga, especialista em saúde, né, na psicologia e saúde. Ela faz um trabalho belíssimo social também, com crianças e com mulheres. Trabalha muito a importância da fé, influenciando na saúde, o que não é obrigatoriamente a religião, é a fé. Eu já expliquei isso em outro programa. E o professor Alexandre Chedi, que também já veio aqui no programa bater papo sobre a dor. Porque tem dores que são físicas, mas que têm a origem numa dor emocional, numa saudade muito profunda, numa tristeza muito profunda, e isso reflete no corpo. Então, eles estarão lá para conversar conosco sobre psiconeuroimunologia, que é essa questão da emoção, a dor, influenciando na saúde. E entrada franca, e eu conto com a presença de vocês. Por que eu conto? Porque quem está promovendo isso é o Elos Clube, que é uma instituição sem fins lucrativos, e eu estarei lá como mediadora. Né? Eu vou mediar o bate-papo, selecionar as perguntas para que não sejam repetidas, encaminhar para os especialistas, vou provocar algumas discussões, então eu estarei lá como mediadora. E eu tenho certeza que será um pedacinho de tarde extremamente enriquecedor e proveitoso para todos nós. Pensem nisso. A nossa saúde também depende da nossa saúde emocional e dos sinais que a gente manda para o nosso cérebro. E eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. E o Rosina de AZ fica por aqui e volta na semana que vem.
TVC, a TV do Correio da Manhã.